você, porque começou Bendita Hora para o Brasil inteiro, ao vivo, direto aqui da Rede Vida de televisão para o Brasil todo. Eu quero agradecer você que está com a gente aqui, você que participa, você que assiste, muito obrigado. E esse é o melhor programa, vocês sabem que é o melhor programa da tarde. Procura aí, que você não vai encontrar gente tão inteligente, tão interessante. Vocês sabem, né? Sabe por quê? Eu sempre digo, ó, o doutor Peruco já sabe. Ele, ó, esse programa tem 2 critérios para participar. Nossa, 2 critérios. Primeiro, que seja inteligente. Não vem gente burra no programa. Não vem. Só vem gente... E segundo, o mais importante, é que tem que ser bonito. Não. Agora... Ninguém. Tirando o Roger... Que é cota, gente. Tem que ter a cota. Tem que ter a cota para contrabalancear o negócio. Não. Só gente bonita, porque ninguém aguenta ver gente feia na televisão. Então, olha aqui que beleza. Obrigado, vocês terem vindo. Muito obrigado. A gente agradece o convite. Vou apresentar para vocês aqui, já começa aqui, ó. Doutora Mariana Brito, muito obrigado. Nutróloga, grande nutróloga. Olha, uma referência na nutrologia. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigado mesmo, viu? Carolina Diniz, empresária, conhecida no mundo todo como a teacher dos famosos. Obrigada pelo convite, obrigado, que legal, muito bom estar aqui. Você é muito famosa, né? É teacher dos famosos, mas é muito famosa, né? Obrigado, viu? Obrigada, Fábio. Doutor Roger Florencio, olha, quem não conhece o Roger, pelo amor de Deus. Olha, Roger, muito Te amo, obrigado. padre, sua bênção. Obrigado. Roger é professor aí de medicina oriental, mas é o grande acupunturista que a gente tem. Eu sempre digo pro Roger, ele é muito generoso, a gente chega perto dele e fala assim, Roger, eu tô com uma dor. Ele tira uma agulha e já dá. E é verdade, ele tira uma agulha e já ele sempre tá com a agulha na mão. Deixa no bolso. Né? Eu não mando até ninguém comigo, se eu puder tirar a dor, eu tiro. Wolverine. Ó, e o doutor Marcelo Peruco, muito obrigado, doutor Marcelo Peruco. Obrigado pelo convite. Chuva. Alerta de chuva. Alerta de chuva, hein? Alerta de chuva. Eu falei, deixei o celular não tocando. Agora esse alerta de chuva. Alerta de chuva. Olha aí. Mas, doutor, muito obrigado. Doutor Marcelo Peruco é neurocirurgião, conhecidíssimo e também muito requisitado aqui. Obrigado. Muito obrigado pelo convite de sempre. Ó, nós recebemos aqui já um alerta de chuva forte, né? Mesmo que o telefone... É interessante isso, mesmo que o telefone esteja... Ele avisa. Avisa, né? Avisa. Silencioso. Quando eu cheguei, já estava ficando preto lá fora. Lá fora já estava ficando... Outro dia de tempestade aqui em São Paulo. Mas vamos começar o nosso programa. Eu quero que você participe com a gente. Você pode ajudar a fazer o programa, mandando a sua pergunta, mandando a sua participação, também a sua opinião. Você usa o chat do YouTube, youtube.com/TV Rede Vida, ou então youtube.com/Bendita Hora. Pode usar. Você assiste pela televisão, pode mandar. Tem gente já participando. A Tânia Lige já está falando aqui pra gente. Que beleza dos convidados. Gosto muito quando o Roger participa do programa. Olha aí. Beijo! Tânia que ela chama, viu? Obrigado. Nice Maria Ferreira, boa tarde pra gente. Estou assistindo esse maravilhoso programa aqui de todos da bancada. Sou da Paraíba. Sou da Paraíba. Abraço a todos da manhã. Sou da Paraíba. Vamos começar o programa então? Vamos lá? É o nosso pensamento do dia, tinha esquecido. Pensamento do dia. Criar filho é como jogar videogame. A fase seguinte é sempre mais difícil. É verdade. Todos são pais? Todos são pais. Sim. 2 meses. 2 meses. E ela tá magra, que ódio. 4 filhos. 2 meninas e 2 meninos. 2 meninas, 2 meninos e 2 meninos. Olha aqui. E a Natália fez aniversário ontem. 18 anos. 18? Ela é mais velha, não, né? A Marcela é mais velha. A Marcela... 21. Vai fazer em setembro 21. Que beleza. Marcela, Natália, Lucas e Rafael. Lucas 15 e o Rafael 13. Nossa, que beleza. Olha aí. 4. Olha, você tem filho? Tenho 3. 3. 12 anos, 8 anos e 6 anos. Lucas, Maria Luísa e Giovana. Olha aí. E você? Faz a... Luca. 2 meses. 2 meses. Que gracinha. E seus filhos? O Vinícius e a Luísa, que foi na tua missa. Gente, essa eu preciso falar. Foi de susto, né? Porque não foi... Eu estava celebrando uma missa lá no São Judas e de repente eles apareceram lá, mas de susto, né? Não, daí, quem tá em casa, pra vocês verem como que ele é chato, ele é muito chato. Muito. Eu vou na igreja São Judas, deixa eu falar, padre. Eu vou na igreja São Judas e eu tenho meu ritual. Eu vou, faço as minhas orações, vou na lojinha, compro uma vela, adoro uma velinha, passo na frente da imagem
e vou lá e quem acende minha vela com a minha família. Nessa, o Juju, padre Juarez, ele estava celebrando um casamento. Eu cheguei lá com meu filho, minha esposa, meu filho de 13 anos e minha filha de 6. E sentou no casamento sem ser convidado. E ficamos lá no casamento sem ser convidado. Sem ser convidado. E vamos, agora o mais interessante, gente. Missa é 40 minutos. Padre Juarez fala. Padre Juarez fala. 2 horas de missa. Assim, e eu ali, né? O povo não podia sair. Eu falei, vai que tá aqui, ele vai ver. Daí que veio o mais interessante. Quando me deu assim, eu falei, puta, bicho, minha filha é de 6 anos. Gente, desculpa, mas missa, 2 horas, criança, né? Quando o padre terminou, a minha filha olha e fala, mas o padre é tão legal, né? Falei, bicho, o cara consegue agradar até criança. Que ele tivesse mais 2 horas de missa. Mas na boa. Mais 2 horas de missa. Mas o padre é tão legal. Tá vendo? Queimou sua língua, tá vendo? Tá vendo? Vamos ver aqui. Fluência em inglês eleva salários em até 70%. 70%. Fluência mesmo, não é só The Books on the Table. Só The Books on the Table não vai te levar nem a 10% a mais. Não vai resolver. Don't you hate, menos ainda. Não, isso é verdade. Essa pesquisa saiu na Cato recentemente, foi que a fluência em inglês traz salários até 70% mais altos. Mas por que isso, né? Por que isso acontece? O mundo cada vez mais globalizado, o inglês é a língua dos negócios, tudo em dólar, a dolarização também, né? A valorização do dólar influencia muito nas pessoas buscarem o inglês e porque o país cada vez numa situação financeira mais econômica mais difícil, as pessoas buscam o quê? Sair, tentar a vida em outros países onde a moeda é mais forte e o inglês é fundamental nesse momento. Agora, quando a gente fala de fluência em inglês, a gente tem o inglês do colégio, o inglês que não vale para nada, aquele inglês que a gente aprende na escola, lá não vale nada. Nada, nem para nem. Você tem que fazer um curso fora disso, um curso que realmente faça você ficar imerso mesmo nessa coisa do inglês, né? Não, com certeza. E não só imerso. A questão do inglês é que ela é muito mais emocional do que cognitiva. Interessante. Aquilo que você aprende na escola, você conseguiria falar inglês muito bem. Por que as pessoas não falam? Porque não é aplicado da maneira com que elas entendam a utilidade daquilo que elas estão vendo. Então, por exemplo, a gente fala português aqui, todo mundo conversa em português, mas não necessariamente... Tô arranhando, meu. Não, mas mais ou ainda menos. falo os problemas. Mas você sabe o que é futuro do pretérito mais perfeito? A gente não faz nem ideia do que é isso. Não raciocina fazendo isso. Exatamente. E na escola o caminho é inverso. Você começa vendo gramática, mas você não vê a aplicação daquilo. Não faz sentido. Você se torna um adulto sempre com um ranço, assim, um negócio. Em inglês não dá pra mim. Quando você começa a falar inglês, você começa a travar. Por quê? Porque as questões emocionais, o medo do julgamento. Estou falando com ele aqui, o que será que eles estão pensando do meu inglês? Será que tá legal, não tá? E aí a gente trava. É muito mais emocional do que cognitivo. Interessante, você falou emocional. Geralmente, quando a pessoa tá nos fora e ela bebe um pouco, ela fala que é uma beleza, né? Sim, porque destrava. Tem destrava. A pessoa bebeu, pronto, fala inglês, fala até russo. Fala russo. Fala tudo. Porque a pessoa lascada, eu não bebo. Tem isso, o doutor não tem esse negócio? Essa parte mais... Sim, tem essa questão emocional. A pessoa, quando ela tá mais inibida, até para falar português, ela gagueja. Gagueja, é verdade. E quando ela tá mais desinibida, ou com alguns amigos que já convivem mais tempo, né? Sai mais fácil o inglês para essa pessoa. Olha que beleza. Com certeza. Então, é melhor você beber do que... É melhor você focar em inteligência emocional. Né? Mas interessante isso que você falou, porque a língua passa a ser mais emocional e ela também se sentindo livre naquilo que ela fala e domina, é interessante. Eu fiquei muito impressionado com a Fernanda Torres falando inglês. Maravilhosa. Gente, impressionante nas entrevistas que ela dava, ela se sentia muito à vontade e falava muito bem mesmo. Muito inglês, bem. Né? Ela fala inglês muito bem, ela já domina o idioma, assim como tem outros artistas brasileiros que falam. Wagner Moura fala muito bem, a Anitta fala muito bem. A Anitta fala muito bem. A Anitta não dá nada, ela fala francês, ela fala inglês, espanhol, ela fala... A Bruna Marquezine, então, você também? Ela falando, você bate palma, é maravilhosa. Fala super bem, mas por quê? Já passaram dessa barreira, né? Já colocou essa barreira para trás, que é falar inglês, que medo e tal. Agora tem uma coisa interessante. Deixa eu falar. A gente não precisa ter medo, mesmo estando nos Estados Unidos, qualquer outro, não precisa ter medo de ter sotaque. Nós nunca vamos falar como nativo, né? Não. É muito. Então não precisa ninguém ter medo de ter um sotaque diferente, né? O americano vem para cá, tem aquele sotaque carregado e a gente acha lindo. Então,
que a gente fale com sotaque, não tem problema falar com Não sotaque. tem problema nenhum. Aliás, o sotaque, ele carrega a sua identidade, a sua origem, as suas raízes. Acho que as pessoas deveriam ter orgulho de ter sotaque. Quando você vai para fora do país, você vê italianos falando inglês com sotaque, turcos com sotaque, indianos, franceses, chineses, todo mundo. Aí o brasileiro não. O brasileiro, ele quer falar perfeitamente, porque ele fica julgando o inglês do outro. Então, aí as coisas não vão fluir, porque não adianta. Só você vai falar como nativo se você for um nativo. Se você tivesse nascido de uma mãe americana. É muito difícil isso. Sempre vai ter um detalhe. Eu acho que a pessoa tem... se eu tô lá, eu vou falar com o meu sotaque, vou falar diferente, vou falar... E se não entender... Todo mundo fala assim. O importante é você entregar a mensagem. Isso que é o legal de falar inglês. É a troca que você pode ter com o mundo inteiro, com pessoas de qualquer canto desse mundo, sem precisar ficar se preocupando. Ai, será que tá boa a minha pronúncia? Todo mundo tem influência. Porque isso atrapalha também. Se a gente ficar pensando, será que eu tô falando certo? Será que eu tô falando... Não. O cérebro não vai focar, ou ele vai focar na entrega da mensagem, ou ele vai focar em... E aquela história antiga que se falava, não pode ficar traduzindo as coisas, né? Não dá para ficar... Esse é um mito absurdo. O tempo todo a gente está traduzindo. O que é a fala? É a tradução do pensamento. Né? A tradução do pensamento. Em inglês, se a gente fala assim, precisa pensar em inglês, é algo quase que intangível pensar em inglês. Não tem como. O que a gente faz são traduções automáticas. Se eu falo uma pergunta que todo mundo já ouviu diversas vezes, como, what's your name? Todo mundo está, my name is... Quer dizer que você está pensando em inglês? Claro que não. Quer dizer que você já se expôs a esse conteúdo tantas vezes que para o teu cérebro é como se fosse algo automático. Então, a quem fala fluente, essa pessoa já consegue colocar uma série de coisas já nesse automático também. Às vezes as pessoas nem praticam e falam, eu não consigo pensar em inglês. Porque elas estão buscando algo que é intangível. O cérebro não vai pensar em inglês. Não vai pensar. É como o inglês técnico. Eu converso muito melhor em inglês com um neurocirurgião falando de algum caso do que, às vezes, numa loja querendo me virar para comprar uma coisa. Olha que interessante. É lógico. Porque você fica mais inibido. Você chega lá na loja, você tem, né? É verdade. Agora, você está conversando com um colega neurocirurgião, discutindo um caso, você tem já toda a particularidade daquilo. Daquilo ali, é interessante isso. Agora... Que diabo de inglês que os pilotos de avião falam, que a gente não entende nada. Não é o problema o inglês, é que eles comem o microfone, né? Aí fica muito difícil. Eles colocam o microfone dentro da boca e parece que estão falando escondidinho, assim. Não dá pra entender uma palavra de piloto. Não, e leilão? Leilão? Aquilo é de outro mundo. Do Texas. É um leilão no Texas. Você falou, Não é possível. Alguém entende? Alguém aqui tá entendendo? Não, tem aquele que vende também, como que chama? Que vai vendendo aqueles negócios fechados, tem aqueles programas que vende aqueles containers fechados. Que ele vai falando, a gente não entende uma palavra. Como fosse um leilão. Tem essa abordagem. Vamos ver aqui, ó. Que beleza. Vocês conversam mais quando eu não tô aqui, né? Tá vendo? Você tá falando mal do padre. Isso que eu tô vendo. Mas conversa mais... Porque vocês não sabem. Eu tenho conversas homéricas com o padre à noite. Sabiam disso? Só que assim, eu mando e ele não responde. Daí eu vou e pesquiso, né, padre? Inclusive, padre, me fale quem foi o prepulsor da criação moderna dos hospitais. Dos hospitais? A Igreja Católica Apostólica Romana. Quem é que foi o precursor da era moderna dos asilos? Foi a Igreja. A Igreja Católica. Ele me falou mesmo, ele mandou pra mim uma mensagem. E ele não responde, daí vai eu pesquisar. Tá vendo? Olha, vamos ver. Toda fratura na coluna exige cirurgia? Doutor, toda fratura na coluna precisa, de repente, passar por uma cirurgia ou não? Tem muitas fraturas que, se não... Mesmo na coluna? Mesmo na coluna. Se a fratura não for instável, muitas vezes você pode tratar clinicamente. Quando for uma fratura que não causa um déficit neurológico no paciente e não tem uma instabilidade, você pode tratar. Muitas fraturas melhoram você usando um colete, fazendo um tratamento clínico. Mas quando é uma fratura que tem uma compressão importante, que tem um déficit neurológico, essa fratura é cirúrgica. Ou então, por exemplo, numa paciente de mais idade que tem aquela fratura osteoporótica. Essa fratura a gente trata inicialmente com o tratamento clínico, analgésicos, reposição de cálcio, uso de colete. Se não melhora, depois de algumas 6, 8 semanas, aí tem que fazer um procedimento cirúrgico. Quando você fala de compressão, está falando de compressão ali dos nervos. Da medula, dos nervos, isso, né? Dependendo do segmento, a gente tem medula até L1, L2. Então, L1 na lombar. A primeira, aqui embaixo, entre a primeira e a segunda vértebra lombar, a gente tem a medula. A medula. O cone medular termina ali. Coisa não tem, não. A pontinha, o cóccix, que ali não tem, não. Não, ali tem só nervo. Então, assim, do L1, L2 para baixo, se não tiver instabilidade, for uma fratura mais estável, você pode tentar um tratamento clínico. Agora, quando você tem uma compressão medular, que o paciente tem um déficit neurológico, isso
é cirúrgico porque você tem que fazer a descompressão e estabilizar essa coluna. E aí tem as fraturas osteoporóticas que acontecem em mais pessoas de idade, mais em mulheres. Às vezes tem uma queda ou tem uma osteoporose avançada, até um espirro pode fraturar uma coluna. Sei. E aí tem às vezes um achatamento, você identifica numa ressonância, num raio-x, você trata clinicamente essa fratura. Se o paciente depois de 6 semanas, 8 semanas, tiver melhorado da dor, aí você pode ficar só com o tratamento clínico. Doutor... Ou então você tem que fazer uma cirurgia que você faz uma injeção de cimento na vértebra. É uma cirurgia minimamente invasiva. Que, nem precisa abrir. Quando é essa fratura osteoporótica, essa fratura que não tem compressão de nervo, você pode tratar com uma técnica percutânea. Você faz uma injeção de cimento na vértebra que está fraturada para dar uma solidez maior para ela e parar de doer. Isso é um tratamento que temos no Brasil já há mais de uma década. Doutor, mas tem às vezes lesões em coluna que às vezes nem tem fraturas. Às vezes nem... às vezes a pessoa, por exemplo, tem um trauma e aí tem às vezes uma... Nem chega a ter fratura. Às vezes não tem fratura, mas tem uma contusão da medula e aí falta sangue naquela região. Então, às vezes o paciente pode ter uma lesão neurológica e a parte óssea estar preservada. Pode acontecer. Pode acontecer. Um trauma, né? A coluna vertebral ela é um estojo que mantém a medula ali dentro. Então, dependendo do trauma, pode acontecer de não fraturar, mas ter um machucado da medula, porque tem vasos que fazem a irrigação da medula, então às vezes você tem uma isquemia traumática. E aí essa isquemia pode levar a um déficit neurológico. Quando a pessoa, às vezes, tem passa por tetraplegia, paraplegia e tal, houve uma secção da coluna, da medula, ou não? Às vezes nem precisou cortar. Então, essa secção, existe a secção física mesmo, que você tem uma lesão que é super grave, que você secciona realmente o tecido neurológico, e tem aquela secção fisiológica, que você tem um trauma e ele para. A medula continua íntegra, mas falta sangue naquela região para baixo. E aí, quando você tem uma lesão dessa, ou um esmagamento, aí você tem uma lesão que ela é fisiológica. A medula está intacta às vezes, mas quando você faz uma ressonância, por exemplo, você tem um edema, você tem uma lesão tecidual. Não houve a secção, mas só essa lesão tecidual vai causar uma interrupção fisiológica. Agora, doutor, é porque a gente vê um avanço enorme da neurocirurgia, de tudo isso, mas a gente não vê essa coisa de você de novo... É muito difícil, né? Você pegando a anatomia da coluna, da medula, você tem vários feixes sensitivos, motores, tem vias ascendentes, tem vias descendentes. Isso é então quase impossível você colocar de novo. Tá colocando tudo de novo é muito difícil. Tem um trabalho recente que saiu, que eles conseguiram, usando carbono e outras substâncias, conseguiram fazer uma liga que fizesse essa interposição dos dados que vêm para passar para o outro lado que está lesado. Teve resultados positivos em ratos e vão começar a testar em humanos. Que interessante. Pode ser que tenha no futuro, mas é uma coisa... Oi? Célula-tronco também nesse caso. Nesse caso, ainda não tem nenhuma ciência comprovada de que células-troncos melhoraram Volta e meia a gente vê casos acontecendo surto, pessoas que pulam, né? Ou bate a cabeça. Eu tenho bastante pacientes com trauma em mergulho em água rasa, que a gente fala. Né? Isso. E assim, é uma coisa que a gente chama muito atenção no verão, é para evitar isso, né? Às vezes a pessoa mergulha num lugar que não conhece, bate a cabeça no fundo da água e aí pode ter uma tetraplegia, ou cai sentado e tem um até impacto. Sentado? Dependendo se fizer. É irreversível? E é irreversível. Às vezes pode ser irreversível, né? Tem particularidades, a intensidade do trauma, se houve uma lesão muito grande da medula, e aí tudo isso é que vai medir a recuperação do paciente. Eu tenho pacientes que chegaram no hospital com tetraplegia e que hoje estão sem déficit nenhum, porque foram operados numa fase bem precoce e fizeram uma boa reabilitação. E voltaram a andar e trabalham tudo, mas tem pacientes que têm uma lesão permanente. Eu tenho muito medo. Uma vez eu levei eu estava naquele parque aquático, lá de coisa de Olímpia. Eu vi uma água... parece laranja. Eu nunca mais vou nesse negócio. Sempre dá errado. Esse negócio não dá a água é bem complicado. É complicado. Tragédia anunciada. Olha que beleza. Não, mas a produção de novo. Vocês estão tomando café? Estão, né? Sim, delícia. Muito bem, o café. Esse café... Cafezinho é bom, hein? Cafezinho. Saúde, hein? Saúde. Tá bom mesmo.
Nossa Senhora do Café. Nossa Senhora do Café. Ah lá, Nossa Senhora do Café. Né? É ela? Minha esposa comprou uma. Comprou? Tá, é ela. Você quer patrocínio? Aquela lá é Nossa Senhora do Café. Nossa Senhora do Café. Nossa Senhora do Café, não é mentira não. Não sabia. Tem, Nossa Senhora do Café. Nossa Senhora do Café Oh, existe. é minha amiga. Essa é minha Aqui, ó, amiga, Nossa hein? Senhora do Café é um título, tem até uma capela. Eu comprei pra minha esposa Tá na vendo? última católica que teve. Tá vendo? Olha aí, tá vendo? Olha, não Ah, sabia Deixa eu não. mostrar a Nossa Senhora do Café. E ela fica muito brava quando alguém não toma café aqui no programa. Ai, Tô tomando, já tô aqui, ó. Vamos ver mais uma notícia aqui, gente. Vamos ver. Aqui, ó. Cansado dos remédios, a acupuntura oferece uma alternativa natural e eficaz para tratar doenças mentais. Palma, gente, palma. Nossa, o outro pede palma. É isso aí lá. Doenças mentais. Sim. O que acontece com a acupuntura? A acupuntura ela existe há mais de 5 mil anos, foi descoberta, foi idealizada na China. E hoje em dia a gente está tomando, não que eu sou contra o remédio, pelo amor de Deus, eu falo, eu sou homeopata, eu não sou psicopata, tem que tomar medicação. Levando em vida que a expectativa de vida do brasileiro, quando eu nasci não, vamos falar na década de 50, a gente via as pessoas na foto, a pessoa com 50 anos era derrubada. Você olha hoje, todo mundo inteirão. Você olha, eu tô com 52 anos, eu acho que eu dou um caldo, né? Meio zoado, andei de pneu murcho e tal. Mas vai. Idade, ela... 52 anos? 52, fiz dia 13 passado. Você fala a idade, mas chega. ninguém, acabou. Ó, padre, não vamos falar sobre Não idade. vamos falar. O que a acupuntura faz? Ela vai tirar um pouco esse excesso de medicamento que o povo está tomando. Tá o doutor aqui, hoje em dia, o nego tá achando que é feira. E toma remédio para isso, para aquilo e tal. E a acupuntura ajuda absurdamente nesses tratos. Pessoa que sofre com depressão, síndrome do pânico, tudo isso, a acupuntura a gente consegue resolver em 15, 20 dias de tratamento, padre. 15, 20 dias. 15, 20 dias. Resolver não, Sim. calma que eu fui, Isso, eu me coloquei mal. Você começa a ver ótimos resultados em 15, 20 dias. Aí tem uma continuidade do um tratamento. Então, Roger, quando a gente fala de tratamento, a gente fala qual que é a assiduidade. Quer dizer, todos os dias, as sessões ou de uma vez por semana? Casos como em que é? casos. Isso é importante, porque eu sempre falo pro meu paciente, faz 2, 3 vezes por semana, faz conforme sua dor. Qual que é o ideal pro Vamos paciente? lá, casos e casos. Vamos falar sobre dor. Tem paciente que ele vai de manhã, tarde e à noite no consultório. Tá com uma dor, uma ciatalgia desgraçada, que o cara tá ficando louco. Eu falo, você tá vindo aqui 10 horas da manhã, você vai me encontrar no outro consultório às 4 horas da tarde e à noite. O cara tem uma qualidade de vida. Eu tive, uma semana atrás, um paciente com uma depressão terrível, que estava pensando em dar fim da vida. Falei, de jeito nenhum, vamos trabalhar junto. A mesma coisa, ele fez naquele primeiro e no segundo dia, 3 vezes por dia. Depois ele começou 3 vezes na semana e agora que eu vou liberar ele para ir uma vez por semana. Então tudo isso você vai avaliando, a gente vai avaliando para ver o que há de necessário. Como eu falei, casos extremos, 2 a 3 vezes no dia, mas normalmente um pelo outro, 2 vezes na semana. Sei. Uma vez por semana é muito pouco, gente. 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Aquele paciente que está no pós-operatório assim meu, normalmente eu indico a fisioterapia e a acupuntura 2 vezes por semana indico. Interessante. Eu faço sempre assim 10 sessões de acupuntura para o paciente. No pós-operatório ou paciente que já é paciente crônico, faço 10 sessões de acupuntura. Aí ele fala, ó, faz 2 vezes por semana. Faz um dia fisioterapia, no outro dia você faz acupuntura. E aí vai vendo. Mas é interessante isso, de ter uma avaliação para ver se precisa de um tempo maior ou menor. Muito bom, muito bom. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, esclarecimento muito importante, forte abraço a todos, ao Dr. Roger, tá? E até aqui, ó, a Marisa Oliveira fala assim, o meu curso de inglês é no celular, o Duolingo, é muito bom. É bom aquele Duolingo? É um começo, mas um começo. Mas dela ela ensina... Não, ele é um começo, não vai te levar à fluência, mas te porque ajuda. é bom ter um recomendo. professor, né? Acompanhamento. Bem-estar e saúde. Atenção, Cisne. Nutrólogo explica como o trabalho excessivo pode interferir nos hábitos saudáveis. Ai, que bom que uma nutróloga fala isso. Porque a questão de trabalhar demais, as pessoas às vezes perdem, né, a medida, né? Perde o ritmo. E é o que a gente fala muito. Hoje tem a síndrome de burnout, né? Que às vezes as pessoas estão num ritmo de vida tão intenso, do trabalho, do dia a dia, das suas funções, que né? O corpo realmente pede ajuda e eles vão acabando ali parando no hospital. Ou perde a audição, ou tem realmente síndrome do pânico, chega numa depressão muito profunda. E isso a gente consegue muito mensurar nos exames através do exame do cortisol. Cortisol. O cortisol. O cortisol é aquilo que faz a gente estar desperto, ativo. Exatamente. É o hormônio de luta e fuga.
Então, o animal na selva, ele precisa do cortisol alto para ir lá para caçar. Para sobreviver, né? Só que quando esse cortisol está em excesso, que é num momento aí de trabalho excessivo, de uma vida muito cotidiana, estressada, muito trânsito, e assim, quem não é estressado hoje? Essa é a pergunta. Nossa, amanhã. A gente tem o dever de administrar, né? Essa rotina do dia a dia em cidade grande. A gente não mora na floresta, todo mundo ali acorda com o pôr do sol, debaixo das árvores, olhando, sem trânsito. Não, é verdade. Então, a gente precisa modular esse estresse de várias maneiras. Meditação, oração, atividade física. Você